Olá, boa noite. Termina às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. No horário de Brasília, é o prazo determinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para que a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresente provas da possível fraude em relação às inserções de rádio na propaganda eleitoral. Ao vivo, direto de Brasília, quem tem os detalhes é o repórter Igor Damasceno. Igor, boa noite para você. Essas provas já foram entregues? Informação de momento, Dante. Boa noite a você, a Adriane, e também a todos que nos acompanham. A defesa do presidente Jair Bolsonaro acaba de entregar ao Tribunal Superior Eleitoral esse documento que, nas palavras da campanha do presidente, comprovam a suposta denúncia de fraude eleitoral. Só para relembrar a vocês o que aconteceu ontem, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e também o presidente, o assessor da campanha do presidente Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten, eles denunciaram uma suposta fraude eleitoral em que emissoras de rádio de todo o país estariam privilegiando a campanha do candidato Lula. Privilegiando de que forma? As emissoras de rádio deixaram de exibir entre os dias 7 e 21 de outubro, 14 dias, mais de 154 mil inserções da propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Nas palavras de Fábio Faria, isso pode interferir diretamente nos votos nesse próximo domingo, que é o dia do segundo turno. Ontem mesmo essa denúncia foi entregue ao TSE, só que a partir do momento em que a denúncia chegou lá no tribunal, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, entrou em contato com os coordenadores de campanha do presidente Jair Bolsonaro e pediu para que eles comprovassem essas denúncias. É que a denúncia que foi entregue ontem, o ministro Alexandre de Moraes, ele emitiu um documento e nós tivemos acesso a esse documento. Nele está escrito que era preciso, abre aspas, um documento mais sério, fecha aspas, porque a denúncia não apresentava quais emissoras de rádio fizeram isso, em quais dias e em quais horários elas deixaram de inserir a propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes, então, deu 24 horas para que a defesa do presidente comprovasse essas supostas denúncias. Esse prazo acabaria às 23 horas e 59 minutos de hoje, só que nesse exato momento chegou lá no TSE, chegou nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, essa documentação mais detalhada que foi exigida por ele. Agora caberá ao tribunal analisar os dados que foram repassados pela defesa do presidente Jair Bolsonaro, saber se essas informações procedem ou não. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes entregou uma documentação onde ele fazia essa exigência de um novo documento mais detalhado. Na documentação entregue pelo presidente do TSE, havia lá o nome da empresa contratada pela auditoria ou pela campanha do presidente Jair Bolsonaro para fazer a auditoria das rádios. Essa empresa se chama Audiência Brasil Tecnologia, fica sediada em Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Eu entrei em contato com eles, pesquisei um pouquinho sobre essa empresa e descobri que a empresa contratada para fazer a auditoria não é especializada em fazer auditoria. É com base nessa informação que a campanha do presidente Lula tenta descredibilizar a denúncia feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Eu entrei em contato com essa empresa e eles me prometeram dar um posicionamento sobre essa situação, só que até o momento não responderam. Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai apurar os dados repassados pela defesa de Jair Bolsonaro e tenta descobrir por que uma empresa não especializada em fazer auditoria foi contratada pela campanha do presidente para fazer esse serviço. Claro que esse assunto não vai acabar agora, tem muita coisa para acontecer e a gente segue acompanhando. Tá certo, Igor, muito obrigado aí pelas informações. Esse assunto realmente ainda vai dominar muita coisa ao longo dessa semana, uma semana que vai ser nervosa, vai ser tensa. Agora, o Igor estava falando sobre esse detalhe que ele observou. Eu observei uma outra situação ontem, depois que a gente terminou aqui o programa. Me chama a atenção o fato da ação ter como requerido, ou seja, a ação é contra a campanha do ex-presidente Lula e não contra rádios específicas. Geralmente, quando campanhas eleitorais fazem esse tipo de ação por conta de reclamação a respeito de propaganda eleitoral, é direcionada à emissora, à TV fulana, à rádio ciclana. É assim que costuma funcionar, porque, como a gente explicou ontem, as rádios, as TVs recebem esse material da Justiça Eleitoral. Então,
Isso mostra, no meu ponto de vista, uma certa fraqueza nesse argumento. E parece que esse documento, pelo que eu estava acompanhando até há pouco, antes da gente entrar no ar, só cita 8 emissoras de rádio. Traz uma disparidade em relação a todo aquele volume de 154 mil que eles alegaram ontem, né, Adriana? Alegaram 154 mil em uma semana. Algumas rádios teriam deixado de circular mais de 6 e na Bahia até mais de 7 mil inserções. Agora, uma denúncia que, se não tiver fundamento nenhum, não beneficia o próprio presidente Jair Bolsonaro ou seu grupo político, levando em consideração que, se não for comprovado, ele pode ser responsabilizado criminalmente, né, por crime eleitoral, por fraude eleitoral. E aí, ao invés de ser algo que poderia gerar uma compensação caso essas inserções sejam devolvidas, em caso delas não terem ido ao ar, pode se tornar um problema jurídico, mais um problema jurídico durante o processo eleitoral. Um caso que agora vai ser analisado. O prazo terminava nos últimos minutos do dia de hoje, eles já entregaram, então é provável que ao longo do dia de amanhã seja manifestado pelo TSE o que foi comprovado até então. Porque, a princípio, era um relatório superficial, tipo um PowerPoint, né? Um PowerPoint, os dados, planilhas ali que indicavam quantidade de inserção de um lado, quantidade de inserção do outro, mas nada muito específico. E com esses documentos, pode ser que se comprovando, precisa se correr para tomar uma decisão para tentar compensar, porque eu falei ontem, o tempo é algo que não compensa, não perdeu. Porque não há garantia de que, mesmo que ele consiga essas inserções todas, quem ouviu a outra ou quem deixou de ouvir vai ouvir novamente, né? Pessoas, né? Então tem essa questão e, por outro lado, se não for comprovado, existe a possibilidade de uma responsabilização criminal. Quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse? É só se inscrever aqui no nosso canal. Ative as notificações e receba o melhor da TV A Crítica no seu celular.